primeiramente, queria agradecer sua disponibilidade de trazer um pouquinho de informação, de conhecimento para o pessoal. Acho que é um tema muito importante. Você realmente é a pessoa mais capacitada para falar sobre isso, né? Por todo o teu currículo. Então, acho que ele vai conseguir ajudar muitas pessoas que têm dúvida. Algumas pessoas aqui já falaram que tem casos de predisposição hereditária. Outras pessoas vão entender mais sobre isso aqui. E eu te apresentei um pouquinho, mas eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal te conhecer. Então, primeiramente, agradecer aí o convite, né, da Brena, para poder falar de um tema tão legal, um tema tão amplo, né? E a gente ter interseção das nossas áreas é uma coisa bastante proveitosa, né? Assim, a gente sabe que nos cuidados em saúde, você, para poder tentar buscar o melhor paciente, é necessário a equipe multidisciplinar, né? Então, essa interação, né, do profissional de oncologia, do profissional da nutrição é fundamental, né? Então, agradecer a todos que estão entrando, né? E eu já vi que tem algumas pessoas conhecidas minhas também, pacientes, e a gente fica sempre muito alegre, né? Quando vai conversar daquilo que a gente ama, né? Daquilo que a gente trabalha. Eu sou o Renato Marinho, sou médico oncologista, trabalho também com a parte de predisposição hereditária ao câncer, né? Oncogenética. Moro, né, na Bahia, atuo em 3 cidades aqui da região, em Vitória da Conquista, Guanambi, né, e Caetité. E a gente vem desenvolvendo aí também um projeto que provavelmente não vai ficar só, né, dentro do estado da Bahia, vai acabar saindo também. E agradecer o convite. Na realidade, sou mineiro, sou de Montes Claros, fiz minha residência de oncologia em Belo Horizonte, na Santa Casa de Belo Horizonte. E a parte de oncogenética, tive o prazer e a honra de fazer no Albert Einstein. Então, é sempre interessante, né, a gente andar por o Brasil, tanto na formação, né, e fora também. A gente sabe que a gente conhecer várias nuances, vários lugares, só vem a acrescentar, né, na nossa vida, conhecer as pessoas e aprender com um pouquinho com cada um. Espero aprender muito aqui hoje também. Pra quem não me conhece, né, sou nutricionista, quem está chegando aqui pela primeira vez, sou nutricionista oncológica. E como você falou, doutor Renato, é muito importante mesmo essa ligação das profissões, porque o câncer ele é uma doença multifatorial, né? E por ser uma doença multifatorial, a gente tem que agir de forma multi mesmo. E até esse ponto de conhecer várias cidades, várias regiões diferentes do Brasil, é importante até para a gente conhecer os fatores de risco de cada região, né? Que às vezes pode até mudar. Por isso que, às vezes, em alguma região tem mais prevalência em algum tipo de câncer, e outras têm em outro. E eu falo que no Brasil existem vários Brasis, né? Então, e às vezes numa cidade você tem várias realidades. Dentro da minha cidade, Vitória da Conquista, em que eu trabalho, você muitas vezes tem públicos e fatores de riscos de exposição diferentes, né? Então, numa cidade, você pode ter várias diferenças, né? E dentro da nossa casa, né? A gente tem essas diferenças, essas desigualdades. Com certeza. E foi engraçado também quando o Fafia falou assim, um convidado de peso, e aí fala assim, poxa, nutricionista, e contando a questão de peso, como é que é importante. E eu chego muito feliz hoje porque é um dia de comemorar, porque eu venho num programa aí de perder peso, né? E eu já modifiquei da classe que eu estava para outra, então já venho realmente nessa luta. E a gente também, como profissional de saúde, a gente também tem que dar o exemplo, né, para os nossos pacientes, motivar. E dentre eles a questão da obesidade. Eu falo que hoje obesidade é tão importante de você atuar, e aí entra a nossa interseção de atuação, e até hoje eu vou te dizer que é até igual, até está superando cigarro, né, a questão da obesidade nos dias de hoje. Sim, é um dos fatores de risco, né, do câncer, e a obesidade ela entra como um fator de risco que dá para modificar, que dá para a pessoa mudar hábitos que vão fazer com que ela perca esse peso, que ela aumente aí o fator de proteção dela, que seria o peso saudável, e esse fator de risco ele está dentro nos 2 tipos de câncer, digamos assim, né? O câncer que tem mais estilo de vida relacionado e tem o de predisposição hereditária. Então, a obesidade, ela compartilha aí desses 2 mundos, né? Uhum. E, assim, é sempre interessante a gente acabar indo e, às vezes, até trazer conceituação, né? Que, às vezes, tem muita dúvida, é hereditário, genético, né? Então,
o câncer por si só é uma doença genética. Todo câncer todo câncer é genético. Por quê? Doença genética, uma alteração genética, ela vem do gene, né? Então, ela é uma alteração que ocorre dentro da célula, né? E esse gene, ele pode ser modificado por várias formas, né? E dentre eles a questão do envelhecimento, o estilo de vida, e muitas vezes essa alteração que ocorre nesse gene, que vai favorecer de surgir um câncer, um tumor, ela é herdada de forma de geração em geração, que a gente fala que é uma doença hereditária. Então, todo câncer é uma doença genética, e uma parte desse câncer, ele é transmitido de geração em geração, alguma parte deles é hereditário. Quando a gente pega câncer de mama, especificamente, 70% do diagnóstico de câncer de mama, a gente fala que são casos esporádicos. Na realidade, é a combinação do estilo de vida, né, a questão do envelhecimento, a questão de fatores de risco como a obesidade, e a questão também, né, questões hormonais, existe 20% que a gente chama familiar. Existe um agrupamento, né, vários casos na família, e você muitas vezes você fica até imaginando que vai ter alguma mutação, né, uma mutação hereditária, e você acaba não achando, e isso existe dentro da própria ciência, uma investigação, porque a gente acaba notando que tem alguns pontos de alteração genética que podem interferir, mas você ainda não tem claro um gene específico que está alterado e leva a esse agrupamento familiar. E a gente pega aí cerca de 10% de câncer de mama, que a gente fala que realmente é transmissão hereditária. Tem mutações bem específicas que levam ao câncer de mama. Aí você pega BRCA1, BRCA2, 3, que é síndrome de Lipfromeini, alguns casos também de mutação CDH1, que é câncer gástrico hereditário também, que pode levar a câncer lobular de mama. Então, se a gente pegar especificamente, existe essa combinação. Mas a gente sabe que a interação pessoa e meio ambiente, ela vai ter influência tanto nos casos que são adquiridos durante a vida, a gente fala adquiridos, né, que são alterações que vão ser chamados de somáticos, e mesmo aqueles pacientes também que têm a mutação, que já tem uma síndrome genética, o estilo de vida também vai ter influência. Não quer dizer que você tem uma mutação que você está selado ali, ó, vou ter câncer. Não. Você, na verdade, você tem um risco muito grande e você vai ter muito mais urgência, muito mais atenção para que realmente você tome as medidas preventivas e, dentre elas, a questão da própria, né, nutrição, você vai ter que ser ainda muito mais preciso, muito mais ativo, porque você sabe que a interação vai ocorrer. Então, uma das formas de você trabalhar isso é justamente interferindo, né, na questão da dieta, na questão da perda do peso. Isso vai ser muito importante. Para o pessoal entender um pouco mais, seria mais ou menos assim. Então, a diferença entre um câncer que tem essa predisposição hereditária e um câncer que não tem essas mutações, né, hereditárias, não tem essas mutações genéticas, seria mais como se ele tivesse uma condição de desenvolver o câncer por exposições ao longo da vida, só que ele acaba que desenvolve com mais facilidade. Seria mais ou menos assim? Isso. Então, a pessoa que tem uma mutação hereditária, ela já nasce. Então, desde quando é bebezinho, nasceu, ele já tem lá uma alteração naquele pontozinho dentro da célula. E essa alteração, ela faz dentro da célula do organismo que tudo aquilo que facilitaria de ter um câncer ocorra com mais facilidade. Então, você tem que jogar mais duro em relação à prevenção, e você também tem medidas específicas justamente para poder evitar. Se a gente pegar a mutação BRCA, né, que é a mais comum dentro de mama, é estimado que cerca de 80% das mulheres vai ter câncer de mama. Então, muitas vezes você vai, às vezes, fazer cirurgias preventivas, você vai fazer um acompanhamento muito mais de perto, você vai ficar muito mais rigoroso na questão de se perder peso, obesidade, justamente para poder evitar. Não quer dizer, é um risco muito grande. Se a gente imaginar que de cada 10 mulheres, 8 vão ter câncer de mama, então é uma situação que realmente gera uma preocupação muito grande. Então, você acaba intervindo. Então, existem cirurgias profiláticas, então você retira a mama, né, antes de acontecer o câncer de mama, então é uma medida mais rigorosa. E a gente sabe também que às vezes tem câncer de ovário, que você vai ter que fazer cirurgia, e às vezes é até muito mais preocupante do que a mama, porque o ovário você tem uma dificuldade de detectar numa fase mais precoce. Então, chega a determinada idade, os protocolos recomendam, às vezes, fazer cirurgias protetoras, né, preventivas. E
a grande maioria das pessoas são formas adquiridas. Então, você nasce sem aquela alteração, você não herdou do seu pai e sua mãe, mas muitas vezes, pelo próprio. Eu falo que o principal fator de risco para câncer, quanto mais você viver, mais você vai estar com chance de desenvolver o câncer. Por quê? A gente tem toda a nossa. É uma coisa muito interessante que eu falo, que em todo momento, todas as pessoas, em todo momento, está surgindo tumores na gente. Nesse momento, todos nós está surgindo câncer. Só que a gente tem mecanismos do próprio organismo para que esse tumor que queria crescer, você vai lá, a célula mata aquela célula, ou você corrige aquela célula, ou então, não conseguir corrigir o próprio sistema imune, vai lá, tira aquela célula que está estragada para que ela não desenvolva. Mas a gente sabe que quanto mais vai envelhecendo, né, essa quantidade de fatores de risco vai atuando, quanto mais você é exposto, mais você vai ter desse risco. A gente sabe também da questão do encurtamento do telômero. Existem certas questões da próprio cromossoma do DNA que também não é só a própria mutação em si. Muitas vezes, todo aquele envoltório que está ali do DNA, ele tem uma interferência, que a gente entra muito da parte que a gente chama de epigenética, que é justamente a expressão daquele DNA. Então, às vezes, a pessoa pode ter a mutação, mas às vezes você fez uma forma que você protegeu e não expressou aquela alteração. Da mesma forma também que às vezes a pessoa ela tem um gene ali que não está sendo expressado, mas às vezes você faz tanta coisa, um estilo de vida tão ruim, você leva tanta inflamação, a tantos fatores disso, que aquilo ali que o organismo estava protegendo faz expressar ou oxidar, né? Então acaba alterando e facilitando o surgimento, né, de tumores, de cânceres. Então essa combinação a gente sabe é um campo muito grande de conhecimento, é um campo muito ainda para se desenvolver. Até a gente entrando dentro da parte nutricional, tem um campo que chama de nutrigenética, e às vezes tem pequenas alterações, pequititinhas dentro do DNA, de nucleotídeos, polimorfismos de nucleotídeos, SNPs que a gente chama, e que às vezes até essa pequena alteração vai ter uma forma diferente de absorver vitamina C. Tem, às vezes, a forma de... Às vezes a pessoa faz uma suplementação muito grande de vitamina D e aí vai dosar, não tem, é baixo, porque muitas vezes existe características genéticas da própria pessoa de como ela vai metabolizar e absorver nutrientes. Aí entra dentro da parte da nutrigenética. Aí tem uma parte que a gente chama de nutrigenômica, que é justamente como que os alimentos interferem nesse DNA, na expressão do DNA, e como isso vai fazer favorecendo ou protegendo em relação ao desenvolvimento de um tumor. Tem um vídeo que eu fiz até no meu canal do YouTube, que é um vídeo bem didático, que é exatamente o que causa o câncer. Nesse vídeo eu falo bem detalhado dessa questão do reparo do DNA, né? Ao longo da vida, a gente vai sofrendo exposições, então o tempo todo aqui, ó, luz artificial, o ambiente, às vezes o estresse, coisas que às vezes a gente nem imagina que podem estar relacionadas. Tem pessoas que falam assim, eu já me como saudável, eu sempre fiz exercício físico, não sei porque que eu desenvolvi câncer, porque eu sempre tive hábito saudável, mas tem muitas coisas interligadas que a gente nem imagina. E essas exposições ao longo da vida vão trazendo alterações, né? Nossas células, nosso corpo, nossa pele mesmo, nosso cabelo está crescendo, são células que estão se renovando. Mas quando a gente vai envelhecendo, o processo de renovação celular ele vai ficando mais fragilizado. E aí acontecem erros com mais facilidade. E às vezes o sistema imunológico está mais enfraquecido, então quando aparece um erro, o seu sistema imunológico não consegue jogar para fora. Então são várias coisas em conjunto. Aí tem um vídeo no canal do YouTube que é o que causa o câncer, que eu falo bem detalhado essa questão do próprio envelhecimento, dessas alterações que acontecem ao longo da vida. E o que você falou é muito interessante também, essa parte da nutrigenética, nutrigenômica, porque realmente a alimentação é muito poderosa, nesse sentido de o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, ou a gente está nutrindo de forma legal, ou então a gente pode estar potencializando a expressão de alguns genes que poderiam desencadear alguns tipos de doença. Então, eu falo muito lá no PASE, alguns pilares, né? A gente trabalha a escolha dos alimentos, os alimentos que você escolhe, eles influenciam até durante o tratamento, né? Como você, às vezes, pode responder a um tratamento, ou como o seu corpo pode reagir.
tem a questão da combinação no prato, como você vai combinar esses alimentos, às vezes alimentos que o licopeno mesmo que você estava falando mais cedo, o licopeno, além do calor, que é a forma de preparo, que também é o segundo fundamento que eu ensino, escolha do alimento, o preparo do alimento, que seria como preparar para você ter o melhor aproveitamento dos nutrientes. O licopeno esquentado, tomate, né, que tem um composto bioativo que é o licopeno esquentado, ele tem uma biodisponibilidade melhor. Terceiro fundamento seria a combinação no prato. Como você vai combinar? Por exemplo, licopeno com azeite, com uma porçãozinha de gordura, já tem uma absorção também melhor. Então, essa combinação, e aí o quarto fundamento é a funcionalidade. Como é que esse nutriente vai chegar no seu corpo, como é que ele vai funcionar para, de fato, nutrir ali todo o teu organismo, nutrir suas células que precisam. Então, eu ensino muito esses 4 fundamentos, e a gente vai trabalhando em cima de alguns alimentos que poderiam ajudar a contribuir aí durante o tratamento. Eu falo muito do padrão alimentar anti-inflamatório também, porque às vezes os pacientes eles focam muito em um alimento específico, né? Principalmente quando sabe de alguma predisposição genética, de algum tipo de câncer específico, e aí fica batendo só naquele alimento e esquece todo o resto da alimentação. E aí se você bate só no licopeno, ou então bate só na cúrcuma, bate só no resveratrol, por exemplo, você acaba que, por não estar com todo o resto da alimentação, a base ajustada, esse alimento nem vai chegar onde ele deveria chegar. Então, ele às vezes nem é absorvido tão bem, não é digerido tão bem. Então, você tem que pensar muito assim na base, né? Ajustar a base para que toda a funcionalidade, né? A digestão, a absorção, ela seja realmente eficiente. Às vezes, se o paciente não mastiga bem, ele já atrapalha o processo de absorção dos nutrientes. Porque a digestão, né, que vai ajudar no processo de absorção, começa na boca, na mastigação. Tem paciente sofrendo com o intestino preso porque tem dificuldade para mastigar. Então, é muito cheio de detalhezinhos, mas que realmente faz muita diferença em contribuir com o tratamento mesmo, né? Contribuir desde a prevenção, durante o tratamento. A nutrição está avançando um pouco mais, cada dia a gente vê mais estudos, ainda é uma ciência nova, né? A própria oncologia está avançando, diariamente sai coisas novas, né? Principalmente nessa questão da carga genética. E a nutrição ela também está começando a aparecer nesse sentido, mas ainda tem muita coisa para ser trabalhada na base, né? De ajustar a base primeiro. Brena, aproveitando, né, que a gente está aqui também para aprender, né? E a gente falando, né? E uma das questões que eu imagino tem muita gente aqui, a dieta anti-câncer. E muito da questão da dieta anti-câncer é muito da questão da longevidade. Fala pra gente aí um pouco a questão da dieta mediterrânea, um pouquinho pra gente. O que você acha? Como é que você faz? Me conta aí. A dieta do Mediterrâneo é a dieta que eu adoto, né? Que eu realmente é a que eu mais acredito e a que mais a gente vê estudos positivos. Estudos em relação a tipos de dieta no câncer, já teve estudos comparando vários tipos de dieta, que acaba que é muito difícil a gente trazer essa relação de alimento com câncer, de desenvolvimento do câncer, né? Porque existem vários fatores, os próprios estudos feitos com alimentação e câncer são estudos que de consumo alimentar, então esse consumo alimentar é relatado pelo paciente, isso já sofre várias outras influências, não tem como a gente, dentro da alimentação, isolar cada nutriente para que seja avaliado se esse nutriente é tão protetor, tão anticâncer assim, o que os estudos mais mostram, né? E aí, estudos que a gente só tem um, acho que randomizado mesmo, que seriam de mais evidência, os outros são mais observacionais, mas também dá para a gente trazer conceitos sobre o tipo de dieta. Fala do padrão alimentar anti-inflamatório, ou padrão alimentar do Mediterrâneo, que seria uma dieta mais no padrão alimentar anti-inflamatório. Seria uma alimentação mais rica em cereais, mais rica em frutas, verduras, que acaba que esse padrão de dieta do Mediterrâneo é um tipo de padrão que ele está associado não só a maior prevenção e melhor benefício durante o tratamento do câncer, como também outras doenças crônicas, diabetes, hipertensão. É falado que o padrão alimentar do Mediterrâneo seria o mais protetor.
mais interessante. E aí eu falo muito do padrão alimentar anti-inflamatório aqui no meu Instagram, que nada mais é que a dieta do Mediterrâneo, o padrão do Mediterrâneo, só que o Mediterrâneo, né, adaptada para a realidade brasileira, né? Então a gente tem aqui as castanhas de caju, castanha do Pará, tem estudo falando que mulheres com câncer de mama com mutações BCRA, né? Que tem um padrão alimentar nessa dieta do Mediterrâneo, suplementada com azeite de oliva, elas têm um risco menor de desenvolver câncer. Então, são coisas simples que a gente tem em casa, que dá para fazer, que dá para vocês contribuírem com o tratamento de vocês. Outras alterações, por exemplo, mutações genéticas, né? Tem tipos de câncer. Então, você sabe que tem um risco maior de desenvolver essa doença. Então, se você tem um risco maior de desenvolver tal doença, você vai tentar trabalhar em cima dos fatores de risco. O que seria um fator de risco para o câncer de mama? Seria o excesso de peso, seria o sedentarismo, seria o álcool, né? Que tem muita relação. As mulheres ficam muito na dúvida, eu vou poder beber, Não existe dose segura de álcool para mulheres. Então, assim, em relação a câncer de mama, o álcool ele é um fator de risco e não existe, infelizmente, e a gente sabe que muito da questão da dieta, até muito dessa dieta mediterrânea tem a questão do resveratrol, dentro da própria questão do vinho tinto, aí a pessoa fala a respeito, mas infelizmente, em questão de câncer de mama, nenhuma dose de álcool é segura, em relação a falar assim, não, eu consumo essa quantidade de álcool e aí eu não vou desenvolver câncer de mama. Não existe dose segura em relação à mama. A IARC, né, que é a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, em 2017, ela trouxe, deu ênfase aí à questão do consumo de álcool e trouxe exatamente isso, que o álcool, ele acaba que é o fator de risco, vamos dizer assim, da dieta, mas nem eu incluo na dieta, mas ele seria o fator de alimentação, né, por ser um nutriente mais forte e mais consistente que a gente tem na literatura, que aumenta o risco de vários tipos de câncer de mama, né? Então, tem essa questão do resveratrol, uma dose de vinho, é mais para as recomendações de doenças cardiovasculares, né? No câncer mesmo, nenhuma dose é segura. Em relação à questão de câncer de mama, é um conjunto de fatores de risco, né? A questão da própria idade, né? Geralmente, quanto é um câncer que vai acometer a pessoa que já tem uma idade maior, é lógico que pacientes, justamente quando tem câncer de mama abaixo dos 45 anos, é um fator isolado por si só de indicação de avaliação genética, porque não é a fase, não é a idade usual, porque geralmente vai ser em mulheres, né, a 60, 65 anos, geralmente é a média de desenvolver câncer de mama. E dentro dos fatores, né, principais é a questão, o próprio estilo da mulher moderna, né, então assim, a questão hormonal, né, períodos de estímulo, questão hormonal de, né, exemplo, quanto menor, né, a questão da gestação, a questão de a menarca, a primeira menstruação muito precoce, uma menopausa muito tardia, ou uma terapia de reposição hormonal feita de uma forma inadequada, muito prolongada, com doses muito altas e medicamentos às vezes não recomendados. A parte hormonal por si só, ele tem um fator muito estimulante de proliferação celular, e nessa proliferação celular pode facilitar surgimento de câncer de mama. E um fator super importante em relação ao câncer de mama, obesidade. Os trabalhos dentro da parte de oncologia fala que as mulheres que mantêm o peso, que perdem peso com saúde e fazem dieta para perder peso, elas têm muito mais chance de serem curadas do que aquelas que ainda mantêm em relação ao peso. E a gente sabe como é que é a luta da mulher, a questão psicológica, ansiedade, a própria questão hormonal, a gente vai usar muitas vezes medicamentos que vão fazer a pessoa ganhar peso, mas a gente sabe que por isso que é a importância de ter o acompanhamento, né, com o nutricionista, especialmente o nutricionista que tem, né, o hábito, que já tem o conhecimento e estudo, e isso é muito importante. E até quando a gente faz o próprio relatório oncogenética para os próprios pacientes que têm mutação, fala, é urgente, é para ontem a questão de você perder peso. Eu falo para os pacientes de mulheres, falo assim, você com peso acima é como se você tivesse câncer de pulmão e estivesse fumando. Então, assim, não tem sentido. A chance do tratamento errado é muito maior. A chance da doença
vir manifestar ou ter recidiva é muito maior. A questão da obesidade, do índice de massa corporal maior, né? A gente sabe que a questão da obesidade está muito relacionada à questão inflamatória, à resistência à insulina. Então, a questão inflamatória, os níveis altos, né, de insulina no corpo, eles são fatores proliferativos, vai facilitar, né? Então, você está ali tentando bloquear, às vezes com bloqueio hormonal, para que não surja. E aí você, de alguma forma, está tendo um estilo de vida, está mantendo uma obesidade que está fazendo justamente checando contra. Você está tentando esvaziar e a própria pessoa está fazendo aumentar aquela chance daquela célula que você está tentando exterminar, né? De ficar sem doença e acabar voltando. Então, eu falo que as pacientes, né, acima do peso, é importantíssimo, é tratamento. Eu falo, ó, eu estou te dando um tamoxifeno, estou te dando um anastrozol, estou te dando um bloqueio hormonal. Pense, você perdendo peso, em vez de você estar tomando um, você estivesse tomando 2. Então, é uma questão muito de trabalhar também o próprio psicológico, a gente sabe que estilo de vida é uma questão que não é tão fácil. E a obesidade é uma doença complexa, né? Assim como o câncer. E no câncer de mama, não só no bloqueio hormonal, mas durante o tratamento mesmo, quimioterapia, radioterapia, se tiver acima do peso, se você conseguir perder um peso de forma controlada, preservando mais a massa muscular, né, perdendo bem pouquinho aí a questão da gordura, você também tem melhores respostas ao longo do tratamento. E até para a questão de mais controle sobre a doença, né? Porque a partir do momento que você está com o organismo mais inflamado, está com mais excesso de peso, você pode ter uma resistência maior aos tratamentos e você pode até ter uma progressão maior da doença. O próprio tecido adiposo, ele é uma fonte de síntese de estrogênio, né? Então, mulheres que têm câncer de mama, que é hormonal, então se você tem menos células de gordura, você também tem uma produção menor de estrogênio. E a gente pega em questão de fatores de risco, né? Então, hoje é estimado que a grande maioria dos cânceres, cerca de 50% dos cânceres são preveníveis, né? Então, ao que dá, se a gente imaginar, se a gente seguisse totalmente as recomendações de prevenção, a gente reduziria pela metade o câncer no mundo, né? E dentro dessa prevenção é a alimentação, né? A questão dos tipos de alimentos, a questão do peso. Eu falo que hoje os dois principais fatores preveníveis em relação a câncer, independente se tem mutação ou não, cigarro já é clássico, mas cigarro está ficando tá ficando tão fora de moda, né? Que assim, até o próprio estilo assim, hoje, mas a gente sabe que a questão do cigarro é um grande problema de saúde pública, mas por isso que eu falo que a questão da obesidade muitas vezes vai se perdendo ali, né? Fica muita questão do cigarro, mas a obesidade hoje ela é muito importante, a questão de se combater obesidade, sedentarismo, a questão também das próprias infecções, né? E aí não tem como eu não vir falar do projeto de Janeiro Verde, que é justamente incentivar a vacinação contra HPV, que previne câncer de colo de útero, pênis, vagina, garganta, 50% está relacionados à vacinação para HPV. A questão de infecções como H. pylori, né? Muitas vezes é importante você tratar a infecção, ter esse cuidado do H. pylori, que é um fator de risco para câncer de estômago. A questão de infecções como hepatite B, né? É importante a vacinação contra a hepatite B, que a hepatite B facilita o risco de ter câncer de fígado. Alimentos contaminados, a gente pega na África, e questões de até tipos de contaminações de grãos, pode também ter um risco de câncer também. Poluição é um risco também para a questão de câncer. Então, assim, a gente sabe que essas medidas de você fazer essa prevenção, você conseguiria prevenir cerca de 50% de câncer. E, além disso, existem os exames de rastreamento, de prevenção, de fazer o que a gente fala de uma profilaxia secundária, tentar detectar, às vezes, um início de um câncer através dos exames de rotina, Papa Nicolau, preventivo, mamografia, né, colonoscopia, que a gente acaba utilizando, e a gente realmente, combinando isso, a gente acaba dando muita ajuda para o nosso próprio organismo. Né? E, doutor Renato, você que tem aí também é especialista na área de gestão, tem MBA, né, em gestão e saúde. A questão do cigarro, né, já tem muitas políticas públicas, né, já tem muitas normas que fortalecem isso e faz com que haja essa redução do consumo de cigarro.
A questão das vacinações também são políticas públicas, né? Em relação à obesidade, o que é que a gente tem aí com a relação com o câncer de forte? O que é que você acha que poderia ser melhorado? Pensando em reduzir esse risco do câncer nos pacientes que ainda são descobertos. Infelizmente, assim, são muito tímidas, né? Parece até a questão... Por isso que é bom a gente frisar, porque quando você lembra de cigarro, você acaba até a atuação do próprio poder público é muito mais ativo. A questão de impostos, né? Essas questões todas. E aí, quando você olha o estilo de vida, sedentarismo, você não sofre em relação a até tipos de alimentos, exemplo, fast foods, né? A questão de bebidas açucaradas, que a gente sabe do risco, né? Refrigerantes. Então, acaba que muita coisa evoluiu, né? Que você lembra antes como é que a questão de propaganda em relação até para próprias crianças, né? Porque a gente sabe miojo, que né? O estilo de vida hoje, ele é adquirido, a gente sabe que ele vai ser mais sucesso quanto mais cedo você trabalhar. Então, exemplo, quando você trabalha em relação para criança sobre prevenção de câncer de colo de útero, você tem que tentar criar, é lógico, você vai trazer informação para adulto, mas é muito mais fácil. A própria criança ajuda os pais, muitas vezes, em relação a estilo de vida, e ela por si só, você colocando desde cedo o que ela deve fazer, como se diz, você vai empoderar desde cedo, já vai ser uma coisa habitual. Então, essa questão da obesidade, muitas vezes, é muito levado mais, e é mais pela questão, muitas vezes, estéticas nas crianças, muitas vezes da pessoa, dos adolescentes. Mas o principal que a gente sabe é o tanto do impacto que tem em relação à saúde. Então, a obesidade, fator de risco para muito câncer, para câncer de mama, câncer de endométrio, né? Então, a gente, um exemplo, tem síndrome de Lynch, que é de enzimas do reparo do DNA, MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2, que são genes que podem estar alterados nessa síndrome de Lynch, que geralmente é câncer de intestino, coloretal, e câncer de endométrio. E os dois também têm relação com obesidade. Então, é importante a questão da alimentação, né? E aí, entrando em coloretal, tem a questão das fibras, que a gente pode também acabar entrando nesse assunto, que é muito importante. Em relação a câncer de rim, obesidade também, a questão de câncer de endométrio, de intestino, de ovário, de próstata. Então, hoje, em relação à obesidade, estilo de vida, ela tem uma influência muito grande. Pâncreas também tem influência em relação à obesidade. Então, é um grande problema de saúde pública e que a questão do cigarro tem que ser cada vez mais combatida, mas precisa, do ponto de vista de políticas públicas, realmente ter um combate e programas intensivos. Às vezes a gente tem medidas ali isoladas de estilos de vida, mas a gente sabe que a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Quanto mais cedo você institui isso, você leva isso para as escolas, isso cada vez vai ser melhor. Mas, infelizmente, é uma coisa que você tem que plantar ali no início e muitas vezes você não vê rapidamente esse efeito. O cigarro você consegue ver porque é uma coisa que já passa ali um tempo, né, e já é adulto, mas às vezes aquela sementinha na criança de você desenvolver um hábito de vida, muitas vezes vai demorar muito e às vezes não tem essa atuação, mas a gente como profissional e a questão de trazer informações, a gente também tem que cobrar muito do próprio sistema, dos gestores, para poder realmente investir em promoção e prevenção primária, que é justamente estilo de vida. Como é que as pessoas sabem, assim, geralmente, se tem predisposição? Porque eu já tive caso, por exemplo, de uma paciente ela ter feito o exame e viu que tinha mutações genéticas, mas a mãe dela não tinha desenvolvido câncer, por exemplo. Outro familiar nunca tinha desenvolvido, ela foi a primeira. Então, vamos lá. Fatores, assim, o que chama a atenção, né, em relação a câncer? Primeira coisa de tudo é aquela família, assim, às vezes a pessoa mais leiga, ela percebe que tem alguma coisa diferente. Então, exemplo, vários casos de câncer na família. Opa, será que eu não posso ser o próximo? Se aconteceu de ter tantos. Será o que tem nessa família? Será que é um estilo de vida que essa família segue? Será que tem uma mutação que está passando de geração em geração e está surgindo um câncer, né, especificamente naquela família? Então, começa pela questão de fatores de risco, né, a questão de familiares, né, comprometidos com história de câncer em geral. Então, quando você tem, por exemplo, o risco já aumenta muito você ter um parente de primeiro grau com câncer de mama. Você sendo mulher,
Você tem um parente de primeiro grau, seu risco já aumenta bastante, mesmo você não tendo mutação. E aí você tem que ver algumas outras características para poder realmente avaliar se tem necessidade de você fazer uma consulta específica com um oncogeneticista. Então, história de câncer, né, casos na família, cânceres raros. Então, quando você tem um câncer, oxe, nunca vi falar desse câncer, aconteceu. Geralmente já chama a atenção, eu tive um câncer medular de tireoide. Opa, isso não é um câncer muito usual de acontecer. Então, vamos olhar, eu tive um carcinoma cromófobo de rim. Opa, não é um câncer. E aí, muitas vezes, vai ser o próprio médico que vai ver que é um câncer. Às vezes é um câncer mais comum em idoso e em uma pessoa mais jovem, né? E aí a gente entra na questão de idade. Então, exemplo, câncer de mama, geralmente vai ser uma mulher com uma certa idade. Você teve câncer, um fator isolado, mulher com diagnóstico de câncer de mama, 45 anos para baixo, já é indicação de se fazer uma avaliação com genética, mesmo se não tiver história da família. Por quê? Às vezes existe uma mutação, porque também não é obrigatório que vai surgir, mas às vezes já está tendo geração e por acaso não teve, e às vezes tem estruturas familiares pequenas. Exemplo, poxa, na minha família nunca teve história de câncer de mama. Aí você vai ver, são famílias bem pequenininhas, que às vezes teve muita gente nascimento de homens, e aí tem poucas mulheres nessa família. Quando teve uma pouca mulher, opa, essa teve câncer de mama. Estruturas familiares, às vezes você não consegue perceber isso. Alguns tipos de características do próprio tumor, exemplo, um câncer de mama triplo negativo, que é uma característica molecular do câncer de mama, ele já chama atenção para talvez necessitar de uma avaliação genética. Então, se a gente fala que um fator isolado, 45 anos, já deveria fazer uma avaliação de avaliação oncogenética, uma mulher que tem 60 anos, mesmo se ela tiver triplo negativo, já seria uma indicação, né, segundo o NCCN, de se fazer uma avaliação oncogenética. Mas o que a gente sempre fala é o seguinte, isso é muita questão de manejo de recursos, porque se não teve se tiver essa dificuldade de recurso, o ideal é você ter uma preocupação em relação a ter câncer, deveria se fazer uma avaliação com quem já trabalha com isso. Não quer dizer que você vai ter necessidade de fazer um teste genético, mas se você já teve essa disponibilidade, já teve essa preocupação, faça uma avaliação. Não quer dizer que você vai precisar muitas vezes fazer um teste genético. A gente percebe que quanto mais for ficando... Porque a gente sabe que tecnologia, quando vai passando o tempo, ela vai ficando mais disponível. Então, vai chegar um momento que as coisas vão se ampliando, né, a questão de acesso. Então, tem lugares que já faz estudo genético, né, bancos populacionais genéticos no lugar, só que são lugares que o nível socioeconômico é melhor. Então, a gente pega a Holanda, alguns países que já fazendo um estudo genético geral da própria população, fazendo bancos genéticos. Então, a gente percebe que, com o tempo, né, quanto mais você conhecer individualmente, você vai ter um melhor resultado, você vai realmente individualizar, porque esse individualizar quais são as características físicas, qual é a idade, qual é a questão socioeconômica, você tem recursos em relação a isso, qual é seu suporte psicológico, social, espiritual, isso tudo tem a ver. Em relação à questão da própria questão de nacionalidade, como é que isso é, como é que é essa alimentação, como é que você prepara, como é que é essa questão, como é suas características genéticas específicas, porque você pode ter uma suplementação perfeita de vitamina D e você, às vezes, tem uma alteração que não faz absorção, né? Então, muitas vezes, vai ter que fazer um outro tipo específico. Você tem alguns tipos de polimorfismos que diminuem a absorção em relação a vitamina C, e às vezes tem alguns trabalhos já mostrando em relação, se eu não me engano, a câncer de esôfago, estômago, que esse polimorfismo tem uma vinculação em relação a esse tipo de câncer, porque a absorção do ácido ascórbico, vitamina C, pode estar alterada nesse tipo de polimorfismo. Então, a gente percebe que a questão da saúde, medicina baseada em evidência, ela é fundamental, porque a gente é profissional, a gente não pode, a gente tem que ter tudo baseado. Mas também a gente tem que saber balancear, que tem certas coisas que você está desenvolvendo a ciência e que você nunca vai ter a resposta. Exemplo, eu estava até comentando contigo. Então, assim, poxa,
A gente sabe que é importante dos estudos randomizados, todo o rigor científico, mas tem casos que você não vai ter. E você tem todo o racional e já se até se incentiva de que realmente você utiliza aquelas informações, porque às vezes você não vai ter resposta. Tem um paciente de um câncer muito raro, de glândula salivar, de parótide, que é um tumor que é resistente à quimioterapia, chegou à consulta já com metástase pulmonar, né, com várias raízes, né, com a doença espalhada por pulmão, para linfonodo, e fui fazer o estudo genético específico do tumor dele. Chegou a mutação, que é uma mutação que chama PI3K, que é uma mutação que a gente só tem estudo científico para usar uma medicação em câncer de mama, receptor hormonal positivo, que tem resistência a um tratamento inicial, e você usando, você vai ter uma resposta. Só que para esse paciente que vê essa alteração, você nunca vai ter isso, porque já são poucos pacientes que têm. E aí, você não vai ter um estudo para essa medicação. Poxa, mas você tem todo o racional, você nunca vai ter essa resposta. Vamos tentar fazer a oncologia, a medicina, que a gente fala de medicina de precisão, que também existe dificuldades, até de fontes pagadoras, de até mesmo legais, de você usar. E foi usar. 4 meses usando, o paciente veio com avaliação de resposta, desapareceu todas as lesões. Está em remissão completa, usando a medicação que não era para isso, mas você fez o racional. Então, eu entendo, quando a gente entra na parte da nutrição, que muitas vezes vai ser difícil, muitos fatores para você tentar olhar a questão de qual é a nacionalidade, como é que é preparar, como é que é isso. Mas você já observa, exemplo. É um raciocínio clínico, né? Raciocínio, muitas vezes você vai usar. É lógico que se existem coisas que já estão bem estudadas, não vai inventar um raciocínio clínico para aquilo que já tem uma resposta, às vezes. Mas se você não tem, se você está embasado, e também você percebe que tem pessoas que estão fazendo, é importante também você também tentar ser mais proativo. E às vezes vem uma resposta, e aí a gente acaba que a experiência ela tem importância também na atividade profissional. É isso que eu vejo muito lá no PASE, por exemplo, que às vezes as pessoas, elas, quando vão buscar uma consulta, né, buscar uma nutricionista, elas falam assim, eu quero uma dieta específica para o meu tipo de câncer, para essa alteração genética, não sei o quê. Aí eu tento tentar conscientizar, explicar que não existe uma dieta específica para aquela mutação, para aquela alteração, não existe uma nutrição tão personalizada nesse ponto. Esperar que futuramente a gente avance e consiga fazer essa personalização, mas hoje o que a gente tem muito é essa questão do padrão alimentar. Principalmente olhando a condição, né? Aqui o brasileiro. Como é que o brasileiro se alimenta? Como é a alimentação? Se a gente não está conseguindo nem ajustar o básico, o simples, quem dirá a gente conseguir implantar aí técnicas e estratégias específicas, bem detalhadas para cada situação, até porque o câncer ele está vindo com muitas alterações, né? Muitas mutações, às vezes mutações cada vez mais raras, que dificulta muito a conduta, né? Baseada em evidências como a galera pede, né? Um outro ponto, doutor Renato, é em relação a alguém até botou aqui nos comentários, às vezes não é só a mesma mutação, o mesmo tipo de câncer, né? Por exemplo, na minha família tem caso de câncer de mama, talvez eu tenha por essa predisposição. Mas às vezes são cânceres diferentes, né? Por exemplo, pode ser que foi um pai que tinha um câncer de próstata. Em relação a mutações, existe muitas vezes alguns tipos de tumores que vão estar correlacionados àquela mutação. Então a gente pega aí mutação BRCA2. BRCA2. A mutação BRCA1 e 2 é aquela mutação que chamou muita atenção na mídia quando teve a Angelina Jolie, BRCA, se eu não me engano, em 2013, né? Teve aquela repercussão, poxa, Angelina Jolie, ela retirou as mamas e ovários, né, de uma forma profilática, não foi muito exagerado, mas justamente porque na família tinha vários casos, né, de mortes prematuras por câncer de ovário, por câncer de mama na família. Então, assim, uma mutação BRCA2, ela tem um risco de câncer de mama e pode, às vezes, ter câncer de mama em homens. Exemplo, câncer de mama, quando ocorre em homem, a gente sabe que é menos de 1%, mas quando ocorre, você já é um fator por si só que já é interessante levar esse paciente ou algum familiar de primeiro grau para poder fazer uma avaliação oncogenética, porque pode ser justamente uma mutação BRCA2. BRCA2, além de câncer de mama
e ovário, né, que leva a um risco, também pode levar a um risco de câncer de pâncreas, e até a própria conduta do médico que está lidando no relatório vai mudar muitas vezes. Então, exemplo, às vezes você tem história de mutação BRCA2 e não tem uma história de câncer de pâncreas. Muitas vezes você não vai nem precisar de fazer uma conduta tão agressiva em relação àquela pessoa que tem aquela mutação. Mas, se você, exemplo, você tem a mutação BRCA1, mas você já teve um paciente lá, primeiro grau, que teve história de câncer de pâncreas, o sinal vai lá em cima. Então, você vai ter que ser muito rigoroso de exames que não são a rotina. Você vai estar fazendo, muitas vezes, colangio-ressonância, ressonância de rotina para aquele paciente, para justamente, porque a gente sabe que alguns tipos de câncer é difícil você detectar em exames mais simples. A gente pega aí ovário, a questão do próprio pâncreas. Então, muitas vezes você vai ser muito mais agressivo nos exames, na conduta que você vai ter aquele paciente. Então, você pega uma criança que tem uma mutação P53, que é a síndrome de Li-Fraumeni. Se ela tem aquela mutação, você começa desde pequenininho fazendo ressonância de corpo inteiro. Dentro de um protocolo específico para aquele paciente. Você muitas vezes tem uma mutação que você vai ter que estar fazendo fundo de olho, né? Desde pequenininho está ali, levando no oftalmologista para fazer o exame oftalmológico, pelo risco, muitas vezes, de ter algum tipo de câncer, né, da retina. Então, assim, é importante tanto o tipo da mutação, mas também como é que essa mutação ela se expressa. Porque também a pessoa pode ter uma mutação genética e, por algum motivo, a família teve um estilo de vida tão bom que conseguiu reduzir a expressão, porque a gente chama de expressão gênica, né? Você não quer dizer que você tem a mutação e você, selou que você vai ter o câncer. Você pode fazer tratamentos, cirurgias preventivas, mas também você pode adotar um estilo de vida assim, tão rigoroso, tão bom, que não vai fazer expressar aquela mutação. Então aí entra muito a modulação, a parte da epigenética, da questão das estonas, né, de todo aquele cuidado que você tem ali dos telômeros, da parte da modulação, né, e aí entra muito a questão da alimentação, justamente para poder reduzir o impacto daquela alteração que aquela pessoa já tem. Então, essa questão da combinação do estilo de vida e da própria hereditariedade é muito importante. Então, a gente fala, o câncer, né, então a pessoa que tem um diagnóstico ou um risco de câncer é uma combinação dos seus fatores intrínsecos, genéticos, e aí muitas vezes tem alguma alteração que é hereditária, mas com os fatores de estilo de vida, de fatores de risco que ela é exposto, tanto de proteção, dependendo do tipo de alimento, como também fatores de risco, dependendo do tipo de alimento. Então, essa combinação é que vai ser a chave para você combinar. E tem muito dessa interação que é motivo de estudo e que ainda vai ser estudado demais. Tem muita coisa, tem polimorfismos, tem outros tipos de exames que estão em estudo e às vezes até falta uma especificação para o próprio Brasil de como você vai usar, né, aqueles scores de risco, como é que você vai usar essas pequenas alterações combinadas com o estilo de vida. Né? Então, né, é uma coisa bastante complexa e por isso que é importante também da equipe multidisciplinar. Até para a questão aí da escolha dos alimentos, né? Por exemplo, a que tu falou, a síndrome de Lauframe, né? Tem estudo falando aí de questão de cúrcuma e resveratrol, que pode ajudar nessa modulação da expressão, né? Você consegue reduzir a expressão. Então, se você sabe que você tem uma mutação, você pode priorizar alguns tipos de alimentos específicos, né? Uhum. Então, a questão da cúrcuma, que a gente tem um efeito antioxidante, ela tem um efeito em relação à proliferação, a questão anti-inflamatória e também alguns neoplasias hematológicas, né? A questão de alguns tipos de síndrome, a gente pega, sei lá, síndrome de Bloom, e aí a questão da ingestão de folatos, né? Também é muito importante aí nessa proteção, né? A questão das vitaminas B2, B6, B12, então toda essa interação, dependendo do tipo específico, é muito importante. E você tem estudos, e tem estudos mesmo relacionados de melhores resultados com essa suplementação específica, dependendo do tipo de síndrome genética. O resveratrol, gente, é o que tem no vinho, né? Mas também tem na uva normal. Então aí, se você colocar o vinho, você já está anulando esse fator de proteção, né? Porque tem um fator de risco do álcool. Então, quando você for pensar em resveratrol, você pensa aí no suco de uva, na uva mesmo. E a gente pegando dentro da parte que não tem como você falar, a questão do selênio, a questão, né, desses grãos é importantíssima em relação ao câncer coloretal. Então,
pacientes, a gente tem que colocar um adendo para câncer coloretal, câncer de intestino. O câncer de intestino, o fator de risco, obesidade e a questão da alimentação é muito mais importante do que até a questão de cigarro, né? Muito mais, a questão do componente é muito grande. E até a gente tem trabalhos mostrando que a gente está tendo uma epidemia de pessoas jovens com câncer de intestino. E essa questão do câncer de intestino tem muito relacionado justamente em relação à alimentação e obesidade, a questão da importância da ingestão de fibras, né? A gente sabe que existe também umas características do intestino. Então, quando você come uma fibra, você melhora esse trânsito intestinal. Então, aquelas componentes nocivos que teriam ali, você está acabando eliminando, está deixando muito tempo no intestino. A questão de perder peso. Então, o paciente, ele tem, às vezes, uma mutação, né? Uma síndrome de Lynch, uma mutação PMS2, MLH1, né? Então, a gente sabe da importância de você combater o peso, é urgente. A questão da alimentação, além do próprio uso de colonoscopia, de exames de rotina para você poder acompanhar. E, além, mesmo aquelas pessoas que não têm a questão de síndrome genética, a questão de perder peso é importante. A minha preocupação de perder peso é justamente também isso, o medo tanto das doenças cardiovasculares, mas também qual o fator de risco. Renato, como oncologista, ele pode estar correndo, né? Então, pulmão é menor, nunca fumei. Então, se eu pensar em homem, próstata, né? Então, a questão próstata tem a ver com a questão de obesidade. Então, poxa, intestino, você tem que investir na questão da atividade física, da alimentação, de perder peso, de ingerir fibras. E uma outra coisa importante, foi um grande ganho, se eu não me engano, não sei se foi no Congresso Mundial de Oncologia de 2019, sobre a questão da suplementação de castanhas, né, em relação de nozes, né, nozes e castanhas, né, e no caso seria mais castanha do Pará, de você ter uma dieta que vai melhorar a sobrevida do paciente com diagnóstico de câncer, e isso comprovado, e uma diferença muito grande. Então, uma das recomendações iniciais, você teve diagnóstico de câncer de intestino, vai fazer o tratamento, reforça a questão de manter o peso, a questão de ingerir fibra e consumir de consuma uma noz e uma castanha do Pará por dia, porque tem estudos robustos que foram publicados que a sobrevida aumentou muito grande, como se fosse um remédio a mais que você está dando ali para aquele paciente, e a sobrevida dele vai ser um resultado melhor. Eu falo muito isso, que é usar a castanha como se fosse um remédio, né? Então, inclui aí no seu lanche como se fosse um remédio. E aí, brasileirando, né? As nozes, por exemplo, que está na dieta do Mediterrâneo, seria castanha do Pará, castanha de caju, que também teria selênio, teria aí esses nutrientes. E ainda tem a questão de gordurinhas boas, né? Que são mais anti-inflamatórias. Eu falo muito isso também. E até a questão que você estava falando aí do ganho de peso, né? Só em você melhorar a saúde do seu intestino, às vezes tratar essa questão de disbiose, regular aí o metabolismo do seu organismo, pensando primeiro na saúde do seu intestino, você também ajuda no processo de ganho de peso. Às vezes porque você está com a resistência maior, está expressando alguns genes, digamos assim, que dificulta essa perda de peso. Mas quando você ajusta a alimentação, colocando nutrientes corretos que vão de fato nutrir seu organismo, você começa o metabolismo funcionar melhor. E aí você começa a perder peso, né, e até prevenir outras doenças. A obesidade ela é o primeiro, né? Começa às vezes com obesidade e depois vai desencadeando as outras doenças crônicas. Quando a gente acaba discutindo isso, né, e ainda assim, e ainda você não protege só em relação ao câncer, a questão de doenças cardiovasculares, que a gente fala que as duas principais causas, né, de adoecimento e de morte são as doenças cardiovasculares, né, a questão de derrame, infarto, né, como também câncer, né. Então, quando você tem esse cuidado na dieta em relação à obesidade, você está prevenindo duas questões principais, né? E não é só dentro da área de câncer, né? Então, você acaba fazendo bem para outras áreas do corpo, né? De outras situações que podem acontecer. E até pensando durante o tratamento, né? Alguns quimioterápicos, algumas medicações são cardiotóxicas, né? Então, quando você tem um consumo maior de oleaginose, digamos assim, você acaba que tem essa proteção cardiovascular também. E tem muitas coisas de quimioprevenção, de medicamentos que a gente acaba usando, exemplo. É engraçado que câncer coloretal, dependendo do tipo de síndrome, você pode fazer uso de aspirina. Infelizmente são doses muito altas, mas está dentro dos cuidados que você pode ter. E às vezes combina muitas vezes os próprios prevenções que a gente tem para câncer coloretal para doenças cardiovasculares, né? Como é que isso acaba chamando a atenção.
Eu não sei se você já viu algo sobre isso, mas aspirina, né? E aí, quando toma aspirina, por exemplo, às vezes a pessoa diz, aumenta o risco de sangramento. E aí, será que eu posso tomar ômega 3? E às vezes, associando aspirina com ômega 3, acaba que também ajuda mais durante o tratamento. Tive um caso de um aluno assim. E acaba que é importante da questão do cuidado que a gente tem em relação ao diagnóstico do paciente com câncer. Se a gente pensa, tem trabalhos, e isso mostrando a questão da equipe multidisciplinar, que a gente acha que tem equipe multidisciplinar, mas a importância de você interagir e realmente ter esse cuidado dessa interação faz toda a diferença. Então, você ter o cuidado do médico, você ter a questão do cuidado da enfermagem, você cuidar das questões psicológicas, a questão do estresse, né? A questão do estresse é um fator de risco para a questão de doenças cardiovasculares, e a gente sabe, e aí tem coisas que às vezes é difícil de você determinar, exemplo, a questões psicossomáticas, psicológicas dentro de câncer. Você muitas vezes não tem comprovação científica robusta, mas você tem a experiência, você percebe um paciente que às vezes está deprimido, muito ansioso, você percebe que a resposta dele a um tratamento vai ser pior. Se você chega um paciente depressivo, já para baixo, e você não consegue, você já percebe que a imunidade dele vai estar alterada, o risco dele vir a falecer da doença é muito grande. Mas se você já pega um paciente para cima, do ponto de vista fortalecido, do ponto de vista psicológico, espiritual, às vezes o paciente está com uma doença tão grave que você, poxa, como é que esse paciente conseguiu evoluir tão bem, né? E aí você vê como é que essas questões são importantes, que às vezes você não tem aquela resposta dentro da literatura, mas que como você sabe que isso vai ter toda a diferença no seu dia a dia de trabalho. Então, aí quando a gente para raciocinar a questão da própria imunidade, né, a gente sabe que uma coisa simples, a pessoa quando está muito estressada, tem uma herpes labial, ou tem uma candidíase, né, em momentos que tal, e aí você vê como é que mexe e o próprio organismo manifesta-se com uma doença. Você imagina em relação ao câncer, se você realmente teve um grande ganho em relação à imunoterapia, que era justamente aumentar a imunidade do corpo contra o próprio câncer. Então, um dos fatores de risco de câncer também é justamente a baixa imunidade. E a gente sabe que a imunidade está relacionada a várias coisas, inclusive a alimentação. Sim. A gente consegue até modular a imunidade através dos alimentos, né? O que é que a gente come, a gente consegue fortalecer nossa imunidade. Uhum. Doutor Renato, se a pessoa quiser saber mais sobre consulta, onde é que te encontra, nas redes sociais, como é que as pessoas podem ter acesso a você? Assim, acho que é a forma melhor que tem, acho que é justamente aí no Instagram, né? Muita gente, muitas vezes, se você tentar responder, tirar uma dúvida, agora a gente sabe que, às vezes, a pessoa quer perguntar uma coisa específica, doutor, eu tenho que fazer o que isso? E a gente sabe que cada caso é um caso. E, às vezes, você tem vários casos numa pessoa só. Sim. Então, aí a gente entra dentro da filosofia, né? Aquele momento que você entrou naquele rio já não é a mesma coisa do que aconteceu antes, né? Não é o mesmo rio. Então, aquelas águas que você entrou hoje não é as mesmas que você entrou, né? Há uma hora atrás. Então, é um ser individual, e até a própria pessoa, em momentos diferentes, vai ter reações e evoluções diferentes. Então, e a gente aposto, né, quem está hoje, que fica em redes sociais, e muitas vezes a pessoa pode falar, nossa, mas ele não é tão... Nossa, ele não deu tanta... Não é isso, porque realmente demanda ter uma avaliação específica, olhar e tentar, e a gente sabe da limitação que muitas vezes você tem em relação de não examinar, de tocar o paciente. Eu sou muito meio roots, né? Raiz, uns médicos meio raiz, assim, de querer, de pegar no paciente. Mas a gente sabe que a gente também tem outras formas. A gente pega na parte oncogenética, que você consegue, muitas vezes, à distância, você vê algumas características, mas é importante a gente ter o cuidado, né? A gente sabe das informações salvam vidas, mas informações muito específicas, gente, é difícil até você olhando o paciente, se acompanhando, imagina uma pessoa que você nunca viu, e aí você... Mandou uma perguntinha no direct, né? Manda aquela perguntinha, falou, infelizmente não dá para te responder isso sem ter avaliação. E não é, às vezes, falando, poxa, é porque realmente é muito complexo, é muita responsabilidade, né, que a gente tem em relação, né, a quem está aí, que está nos acompanhando, mas tudo que está dentro do nosso alcance, a gente vai estar aí junto. E é só acompanhar nas redes sociais, né? Moro aqui na Bahia, né, Vitória da Conquista, trabalho em Guanambi e Caetité,
mas hoje as redes sociais te permitem, né, ter momentos igual a esse, né, de conhecer a Brena, né, que está em outra cidade, transformando o Mediterrâneo no litoral nordestino, né? Então, Na tilápia importante. aqui. Exatamente. Já que não tem salmão, vamos para outros tipos de peixes, vamos né? Vamos para o pargo. Então, essa questão das redes sociais é justamente a gente aproximar, né? A gente aproxima de longe, né? Então, isso é muito bom. Doutor Renato, eu queria agradecer a sua disponibilidade. Se você precisar de mim, sabe que eu estou aqui. Então, parabéns pelo seu trabalho, que você continue sendo esse médico excelente e se aprofundando cada vez mais, porque realmente a gente precisa de mais médicos diferenciais, assim. E queria agradecer, que a qualquer momento a gente pode fazer uma outra live, que ainda tem muito assunto para a gente conversar, teve muitas dúvidas que a gente não conseguiu tirar do pessoal. Eu te falei que esse assunto dá para fazer uma série da Netflix, aí não dá para poder maratonar, é muita coisa, é muita informação, né? Então, é só agradecer aí, né, de estar tendo essa conexão, esse contato, essa fala, que até é difícil a gente sair, mas a gente tem que seguir, né, as outras tarefas. E deixo aqui também um convite, né, a quem está aí, acompanhar as redes sociais, e a gente está realmente desenvolvendo aí um projeto de combate e prevenção, né, conscientização em relação ao câncer de colo de útero, o projeto Janeiro Verde. Amanhã já estarei em Belo Horizonte, né, justamente tentando ampliar, sair um pouquinho só do virtual e também ir para outros lugares, né? Quem sabe daqui a um tempo estou no projeto indo aí até seu estado, né? Então, espero que a gente consiga também ter esses momentos próximos, né, de contato, que é muito importante também. Eu que agradeço, mas foi um prazer, foi ótimo.